Olá pessoal, então continuar um pouco mais, vou falar um pouquinho mais, só que agora nós vamos centrar os estudos na dilatação e transformação do gás, né, em específico dos gases. Então lembrando aí, professor Cirineu, da Matriz Curricular de Física, o Grupo Ciências da Natureza, né, o meu e-mail, em caso de dúvidas, vocês podem fazer um acesso através do e-mail, quando não estiver online, né? Quando estiver online, pode me chamar lá pelo Hangouts, pelo Meet, que eu atendo. Quando eu não estiver dando aula online, eu atendo por qualquer dos aplicativos, tá? Então vamos lá. Nós vimos que a dilatação do gás ela é idêntica, né? Os gases se comportam de forma muito parecida. Então, neste caso, agora nós vamos centrar na transformação que o gás sofre, já que ele dilata, os gases dilatam de forma muito parecida, idênticas, né? Ou idênticas. Então, o comportamento do gás, como o gás não tem forma nem volume próprio, o gás se expande ou se contrai dependendo da forma do ambiente de onde ele se encontra, né? Então, se o gás está numa sala de forma retangular ou num ambiente de forma retangular, ele vai se comportar dessa forma. Como os balões, né? Os gases, de forma geral, eles têm esse comportamento devido à sua estrutura, né? Sua estrutura eletrônica, lá, sua estrutura molecular, né? Elas não terem uma forma definida. Elas têm a ligação molecular, mas não têm uma forma definida. Então, quando você põe uma determinada quantidade de gás no recipiente, ela assume a forma do recipiente, a forma e volume. Bom, então, o gás que nós vamos considerar ideal para estudo, né, um gás ideal, é aquele que obedece às condições, tem características, né, ele obedece às condições da CNTP, que é de temperatura, pressão. Quando um gás está numa temperatura muito elevada e ele está numa pressão muito baixa, baixa pressão e alta temperatura, então essas são as condições ideais para um gás ser estudado, a energia cinética, a energia interna do gás, a velocidade das partículas. Então, essas são condições ideais. Tem outras características, né, como o movimento totalmente desorganizado, aleatório, o movimento de um gás, né, na alta temperatura ele vai estar com a energia cinética em grande quantidade de movimento aleatório, e isso proporciona uma melhor análise, né? Então, se nós pegarmos as características para o gás ser ideal, ele deve ter baixa densidade, encontrar-se uma temperatura crítica, é o que eu falei, alta, né? Uma temperatura alta, crítica, antes de o gás mudar o estado físico para um estado plasmático, né? Ter moléculas que se movem desordenadamente uma das outras, aquele movimento aleatório que eu falei, possuir moléculas que colidem, né, as colisões, o número de colisões com as paredes. Esse número de colisões faz com que você tenha uma forma mais propícia para o gás ser considerado, porque as colisões dele vão ser perfeitamente elásticas, ou seja, ele colide e retorna com a mesma velocidade. Então são características, mas a mais importante, você deve lembrar que deve estar em baixa pressão, né? Baixa pressão é uma baixa densidade, ele vai ter baixa densidade, não é igual, mas ele vai ter, né? Aqui deveria colocar mais uma característica, baixa pressão, característica da temperatura é altíssima. Isso são as características ideais para o gás, né? Inúmeros cientistas do século 17, 18, 19 trabalharam na teoria cinética dos gases. Uma foi Robert Boyle e Edmund Mariotti, né? Então veja que eles se preocupavam nessa época com o estudo da termodinâmica, era a evidência, né? A ótica e a eletricidade estavam... A ótica não se tinha muito interesse nesse período. O Newton fez trabalhos em cima, teve outros que fizeram inúmeros trabalhos importantes, né, sobre o movimento ondulatório
da luz e também o movimento como partícula da luz, que é a ótica. Mas no estudo do calor é um estudo que tinha muito interesse porque era o desenvolvimento industrial, as máquinas. Então o Robert Boyle e o Edmund Mariotti, eles estudaram o comportamento do gás, né, o gás, e usando aqui uma amostra de mercúrio, eles observaram o comportamento. Não? Aqui suponha que eu esteja aprisionando o gás a uma pressão da atmosfera, não, ele foi, desculpe, aqui a pressão da atmosfera, e aqui ele foi aprisionado uma pressão que a coluna de mercúrio transformou. Então esse ambiente aqui. Então a pressão da atmosfera comprime o mercúrio comprime essa coluna aqui dentro, dentro do recipiente. E aí ele, ao observar, com os estudos, isso não aparece do dia para a noite, demora, o Robert, o Boyle, né, conhecida como a lei de Boyle, ele observou o comportamento. Se isso foi um processo lento, então a temperatura do mercúrio, a temperatura do gás não vão mudar nada. Você só vai ver um comportamento na pressão, no volume, na pressão. Volume de gás aqui dentro e a pressão. Você só vai observar isso. Porque não tem como aquecer essa amostra de gás e nem o mercúrio fazendo um movimento lento. Né? E aí, então, ele adotou que a temperatura não varia. Se a temperatura não variar, você vai ter pressão e volume de formas inversas. Ou seja, quanto maior a pressão, menor o volume. Então ele adotou que a temperatura é constante, e isso foi chamado de transformação do gás isotérmica. Iso do grego é igual e termo vem de temperatura. Então igual temperatura. Então a lei de Boyle-Mariotti é conhecida como a lei onde a temperatura do gás é constante, chamada isotérmica. Bom, então com essa abertura, nós podemos pegar aqui ó, uma curva, né? Ele vai ser uma curva, porque não vai ser crescente, né? esse aumento de pressão e diminuição de volume, mas você vai observar que vai ser uma curva, né? Tu vai ter de forma não linear, vai ser a única que vai ser de forma em curva, né? Então tu tem aqui a pressão, tem o volume na parte de baixo. Olha só, quando a pressão aqui, vou pegar esse ponto aqui que ele marcou como 76. Quando a pressão é 76 centímetros de mercúrio, lá que ele usou mercúrio, centímetros de mercúrio, o volume de gás é quanto? Aqui é 30 centímetros cúbicos. 80 está para 30. Agora anote aqui, ó, o volume está nesse ponto. Agora, quando eu pegar e aumentar a pressão, o que vai ocorrer com o volume? Ó, de 80, de 76, foi para 152. 152 aqui. Quando chegar a 152 a pressão, o volume registrado é 15 centímetros cúbicos. Então, veja, foi inverso. Eu tenho uma curva isotérmica, sempre vai ser uma curva a transformação isotérmica. Né? Quando a pressão aumenta, o volume diminui. São razões, é um produto inversamente proporcional. Bom, então aqui se eu pegar e ver o produto da pressão multiplicada pelo volume, a multiplicação é o produto, nós vamos ter uma relação como essa. No início você tinha um volume e tinha uma pressão, né? Depois você alterou o volume e a pressão, e aí você tem uma curva isotérmica. Esse gráfico aqui poderia estar um pouquinho maior, não consegui reproduzir maior, né? Então você pega essa curva aqui de comparatória e depois você vai ver que é um processo inversamente proporcional. Você tem uma pressão maior e um volume menor. Então aqui não usa o 1 e o 2, usa uma resolução do ponto V0 e um volume terminal. V de T, pressão terminal, volume terminal.
Então, fazendo as contas aqui, ó, da pressão vezes o volume, você vai ter, quando for 76 a pressão, vai ser 30 o volume, pressão de 76 centímetros de mercúrio, volume 30 centímetros cúbicos, vai dar 2.280 centímetros na quarta potência de mercúrio, que é o produto que ele está mostrando aqui. E assim fazendo, você vai ver que é constante. Percebeu que quando aumenta a pressão, diminui o volume, aumenta a pressão, diminui o volume. E aí o contrário, diminui a pressão, aumenta o volume. Mas isso cresce de forma que não é linear. Aqui é constante porque nós vamos ter a temperatura mantida. Tá? Nós não vamos ter uma variação de temperatura. Por isso é considerada isotérmica. Mantém o produto que vai dar a temperatura constante, varia pressão e volume. Então é considerada isotérmica. Lembrem sempre que no enunciado ele pode falar que é isotérmica ou ele pode simplesmente falar que a temperatura é constante. Tá? Você tem que interpretar lá e gravar as características da transformação. Então, como é constante a temperatura, a pressão multiplicada pelo volume 1 deu 2.280, a pressão 2 multiplicada pelo volume 2 deu 2.280 e assim sucessivamente. É uma constante. Aí eu posso dizer que pressão multiplicado pelo volume é igual a temperatura constante. Tá? Essa é a lei de Boyle. A lei de Charles, as duas transformações seguintes vão receber o nome de lei de Charles e Lussac, porque eles trabalharam intensamente a questão do gás, mas aí eles analisavam a pressão, né? A temperatura, eles já eram conhecidos, né, pela lei de Boyle, então a pressão e o volume, tá? A lei de Charles, o volume, e a lei da pressão, a lei de Charles e Lussac, a mudança no volume e também a mudança na pressão. A primeira que nós vamos pegar aqui, né, é a lei de Charles e Lussac, chamada lei da transformação isobárica. A lei de Charles e Lussac é a transformação isobárica. Iso do grego quer dizer igual, e baros é de pressão, vem lá do grego. Por isso que quando vai calibrar um pneu numa máquina de compressão, lá um posto de gasolina que tenha os equipamentos para calibragem, você vai ver lá a pressão em libras, a quantidade de quilos por libras, né? Quilos é libras por bar de pressão. Então, libras por bar ao quadrado, né? de pressão. Isso quer dizer lá que eu posso utilizar aqui o bar, que é baros de pressão, como para representar a transformação isobárica, que é a transformação onde a pressão é constante. Bom, então, seguindo o raciocínio, que foi o mesmo raciocínio que o Charles, que o Boyle fez, né, observando o gás, se a temperatura mudava ou não, ele mudava a pressão, mudava o volume, mas de forma inversa. Aqui não, aqui você vai perceber que a pressão vai ser mantida. O que você vai variar vai ser o volume e a temperatura. Então, quando ele analisou aí a isobárica, o Lussac e o Charles, de forma paralela, mas igual, né? A variação da temperatura ocorria a variação do volume, mas não ocorria a variação da pressão. Tá? Então, eram de forma proporcional, ou seja, o produto vai ser a razão agora, não é o produto, né? A razão vai ser um valor constante. Você pode mudar o volume e dividir pela temperatura que você mudou, que se houver uma próxima variação de volume e uma próxima variação de temperatura, nós vamos ter um processo contínuo constante. Tá? Isso quer dizer, nós vamos ter uma reta. Tá? Depois eu vou mostrar como é que fica isso na reta. Então a isobárica é a transformação onde a pressão é constante. E os mesmos trabalhos do Charles e do Lussac aqui, né, mostram que
você teria um caso muito parecido, só que agora nós vamos observar a razão entre a pressão e a temperatura. Então, se eu mantiver o volume constante, transformação isocórica, esse nome não é muito comum, mas isovolumétrica é muito comum. Transformação isocórica ou isovolumétrica. Também os livros usam a transformação isométrica. Isométrica, isovolumétrica ou isocórica é a transformação onde o gás vai ter volume constante. Vamos ter variação de pressão sobre temperatura, vamos ter variação de pressão sobre temperatura, mas o volume não altera. Então, o que eles observaram ali? Que a variação da pressão é diretamente proporcional à variação de temperatura. Na transformação isocórica, é um aumento linear ou uma redução linear. Na transformação isobárica também é proporcional, né? É diretamente proporcional à variação da pressão e nesse caso, de temperatura. Né? E isso você vai ter uma razão onde vai ter um valor constante. Tá? Por isso nós vamos ter dessa forma as três transformações, mas depois na termodinâmica você vai ver mais duas transformações, que é a de ciclo, a cíclica, e uma outra transformação que nós vamos ver é chamada de adiabática, que lá nas leis da termodinâmica vai aparecer. Né? Então é uma atividade simples, né? Você põe um balão cheio dentro da água fria, né? E se você aquecer essa água, o balão aqui vai absorver o gás, vai absorver a energia e você vai haver uma dilatação do volume do gás. Então esse balão aqui vai aumentar o volume. Certo? É um experimento para fazer, só para tirar. Em sala de aula os alunos fazem em época de feira de ciências. Né? Então, resumindo, para resumir aqui, né, a transformação isotérmica, a temperatura é constante, isotérmica, e é a pressão multiplicada pelo volume. Como a pressão no estado 2 multiplicada pelo volume no estado 2 sempre vai dar a mesma temperatura, então por isso é uma igualdade. Você pode trabalhar com a pressão e encontrar o volume, ou pode trabalhar com o volume e encontrar a pressão. A isocórica, isovolumétrica ou isométrica é a transformação do volume. Então você tem a razão entre a pressão e a temperatura, aonde você vai ter um volume constante. Né? A razão aqui da pressão é diretamente proporcional. Diretamente proporcional quer dizer, se aumenta a pressão e a temperatura, vai ter um outro aumento de forma proporcional à pressão e temperatura. Um aumenta, a outra aumenta também. As duas grandezas são proporcionais. A isobárica, a pressão é igual. Transformação isobárica, então a razão entre o volume e a temperatura também é constante. Isso quer dizer, se eu aumento o volume e temperatura, se eu aumento o volume, a temperatura vai aumentar. Se eu aumentar a temperatura, o volume vai aumentar de forma proporcional. Isso vai me dar uma razão aonde a pressão vai ter o mesmo valor sempre. Se tu aumenta a temperatura, aumenta o volume, isso é de forma proporcional, então vai te dar uma razão aqui, um resultado constante. E os gases ideais, então, eles têm três variáveis de estados. Então é a pressão, o volume e a temperatura. Se eu considerar a massa do gás constante, se eu considerar o número de partícula constante, então só vamos ter que precisar nos preocupar, né, com a pressão, o volume e a temperatura. E se não alterar a massa do gás, então vai ser também você vai ter uma constante aqui, que é o número de mols. Né? Em química, no primeiro ano, vocês veem o número de mol. Então, se a pressão, o volume do gás forem as únicas variáveis, você não alterar a quantidade de gás, então vai ter um número de mols constante, que é a constante universal dos gases, aonde o Clapeyron definiu. Então, M. Clapeyron, ele definiu essa constante que eu mostro aqui, o N e o R, são constantes físicas, quer dizer, se eu não alterar a massa do gás,
vai ter uma variação apenas de pressão, volume e temperatura, né, se você não alterar. Então você não vai alterar o número de mol. O número de partículas, que vai ter lá aquele número de partículas que é chamado número do Avogadro. Tá? Então a constante universal do gás é R, o número de mol, a constante universal. Se esse produto aqui, número de mol e a constante universal do gás, não alterar o valor, se eu não alterar o número de mol, eu não vou alterar o valor, então esse valor de R sempre vai ser constante. Por isso é a constante universal dos gases, né? Então essa equação P vezes V sobre T é uma constante. Qual é a constante? O número de mol e a constante universal dos gases ideais, né? A constante universal dos gases reais, ideais. A equação do Clapeyron, então, é a equação que define, conhecida como a equação dos gases ideais. A equação dos gases ideais é a equação do Clapeyron. Porque se eu passar o T para baixo aqui do produto PV, vai ser uma constante. E aí eu posso aplicar essa equação do gás ideal lá nas transformações dos gases, que nós vimos, a isobárica, a isovolumétrica e a isotérmica. Então a constante universal dos gases eu mostrei aqui, ó, em Joule, em Joule, mol e Kelvin, e a constante universal dos gases em atmosfera, litros, mol e Kelvin. Tá? Todo gás, é uma observação importante, que todo gás deve estar na escala Kelvin. Tá? Quando vocês forem fazer uma análise, sempre lembrem, esse T aqui deve estar na escala Kelvin. Tá? Sempre na escala Kelvin. Bom, então, é isso que eu acabei de colocar aqui, ó, que está na observação em vermelho, que você deve sempre cuidar que o gás ele deve estar na temperatura absoluta. Só é válido se ele está na temperatura absoluta, que é a escala Kelvin. O exemplo que eu coloco aqui, o exemplo 1, é onde eu tenho o pneu do carro, 20 libras de força, a massa no sistema inglês de unidades é libras, 20 libras de força, né? O americano também usa libras para massa, 20 libras por polegada ao quadrado. Eu poderia usar bar também aqui, de pressão. A temperatura é 14 graus durante o movimento do automóvel. No entanto, a temperatura do pneu elevou-se a 55 graus Celsius. Determine a pressão interna correspondente em libras por polegada ao quadrado, desprezando a variação de volume. Porque o tamanho do pneu não altera muito, é muito pequeno a variação. O que aumenta é a pressão interna e a temperatura. Isso aumenta, tá? Não pode aumentar o volume, senão daqui a pouco o pneu está grande, o pneu está pequeno, o carro vai variar muito a altura e isso pode causar um problema, né? Então, ele não aumenta o volume, tá? De forma regulada, que o pneu é formado de forma regular, tá? Então ele não aumenta o volume. Isso é uma transformação isovolumétrica, isocórica. Se é isovolumétrica, naquela equação do Clapeyron, o volume aqui eu simplifico e tiro da equação. Tá? Então ficou pressão sobre temperatura de forma que é um produto constante. Então se eu quero saber uma nova pressão, uma nova temperatura, é só fazer uma igualdade na equação. Fazendo essa igualdade, eu vou encontrar qual é a pressão que ele está pedindo ali. Tá? Mas antes, o fato importante, o erro sempre ocorre aqui. Os alunos não transformam para a escala Kelvin. E é muito simples de transformar, porque basta somar a temperatura em Celsius com 273. Então a temperatura inicial é 14 graus, somando com 273 vai dar 287. A temperatura final é 55 graus, somando com 273 dá 328. Agora que eu vou aplicar a transformação isocórica e isovolumétrica, tá? Qual é a pressão que ele deu a 14 graus? 21 libras
força por legada quadrada. Então a pressão inicial é 21. Temperatura inicial, 14 graus Celsius, mas eu vou usar em Kelvin, então 287 Kelvin. Pressão final é o que eu quero saber. Transformação isocórica, eu quero saber a pressão final. O volume vai sempre ser o mesmo. Tá, então a temperatura final é 328 graus, é 55 graus, 328 Kelvin, não grau, Kelvin. Como é uma igualdade, eu posso multiplicar em x, gente. Olha, eu posso multiplicar fazendo um x. Tá? Então, fazendo isso, vai ter 21 vezes 328. E P2 vezes 287. A pressão 2 vezes 287. Quando eu isolar aqui a pressão, o 287 vai para baixo para ser dividido. E aí vai ficar o produto de cima, 21 vezes 328, dá 6.888, dividido por 287. Essa divisão, essa razão, vai dar 24 libras polegada quadrada. Então, se a temperatura sair de 14 para 55 graus, a pressão de 21 libras vai para 24. É mais do que o dobro, né? É um pouquinho mais do que o dobro. Tá? Então, se você analisar, você aumentou 2 vezes mais a pressão no interior do pneu. Por isso que é importante, então, quando você for calibrar o pneu, lembrar desse fenômeno, né? Então, para você ter um pneu bem calibrado, lembre-se, tu vai para um lugar frio, calibra o pneu lá no lugar frio. Se vai para o lugar quente, calibra o pneu no lugar quente. Sempre verificar a pressão do pneu. Sempre verifique porque é muito importante. Né? Ele está medindo aqui com o instrumento que ele está usando aqui, né, que mede a pressão por libra polegada ao quadrado. Ou em bar de pressão. Né? Bom, então, eu vou fazer mais um exemplo para encerrar. Com base no gráfico, a seguir a transformação isovolumétrica. Está vendo como o gráfico é uma reta? Essa é a transformação aqui. Essa reta é o coeficiente angular da pressão pela temperatura. E esse exemplo aqui eu vou deixar em aberto, né, para nós fazermos, porque eu vou ter que descobrir em graus Celsius essa temperatura. Né? Então nós vamos ter que pegar a pressão inicial sobre a temperatura inicial que está aqui em graus Celsius. Tá? Lembre que tem que passar para Kelvin esse valor. Então aqui está em graus Celsius, 20 mais 273 dá 293. Então 2 sobre 293. 4 sobre uma temperatura qualquer. Tá? Então 4 sobre a temperatura qualquer. E aí nós vamos ter a razão, né? Para poder descobrir a temperatura que esse gás se encontra. Então, quando você multiplicar cruzado, você vai multiplicar os 293 aqui que eu transformo a temperatura, né, por 4, depois vai dividir por 2. Então, você vai ter 12, vai 1, 36, 37, 8, 9, 11. 1132 dividido por 2. E aí, fazendo esse raciocínio, nós vamos descobrir qual é a temperatura. Depois, quando tu dividir o valor, tem que lembrar que tem que voltar esse valor que você transformou em Kelvin, tem que voltar para Celsius aqui no gráfico. Mas aqui a resposta já está em Kelvin, né? Que já coloca em Kelvin. Bom, esse valor que vocês têm aí vai ser 10 sobra 1, baixa o 3, dá 6. Com as minhas contas aqui, como eu estou fazendo de lápis, vai demorar um pouquinho, né? Isso vai ser
mais 5, sobrou 1, 13, 6. Tem um número aqui que parece que não está coerente, tá? Então eu vou confirmar e depois eu passo a resposta, né? Que o número seria 586 aqui, tá? 586. Bom, então transformando para Celsius você vai saber o valor. Vou deixar em aberto para vocês praticarem um pouco, mas lembrem que é uma transformação isovolumétrica, então vai ser pressão sobre temperatura. E com esse exemplo eu fico por aqui nas transformações dos gases. Tá? Até a próxima.